alimenta. Só aqui você vai encontrar. Só aqui. Você vai encontrar. Quem não conhece o nosso Amazonas precisa conhecer. A terra onde o peixe tem todo o prazer de crescer. É porque amanhã a água tem ventre de sobra pra dar. E a nossa floresta nunca cansa de alimentar. Pirapitinga, Surubim. Muito boa noite, está no ar o QGCast, podcast do site qgdoautomóvel.com, diretamente da rádio ZLZN, que é a cara do povo. Toda quarta-feira estamos online com você a partir das 19 horas por meio do Facebook, Instagram, YouTube e o app da rádio ZLZN. Lembrando que o aplicativo da rádio está disponível para Android e iOS. Baixe aí para acompanhar as personalidades que irão passar por aqui para falar tudo sobre carros, motos, negócios relacionados ao mundo automotivo. Eu sou Alfredo Filho, especialista em marketing automotivo e fundador do QG do Automóvel. E para esse bate-papo tenho aqui na minha frente o Pablo Medeiros, que é um aficionado pela cultura automotiva. Boa noite. Boa noite, Pablo. E nessa noite temos aqui Luiz Mendes, que é operador comercial da Tropical Nissan, empresa do grupo Revemar, que tem concessionárias Nissan no Amazonas, Pará, Maranhão e Tocantins, se eu não me engano. Isso. Boa noite, Luiz. Boa noite, Alfredo. Boa noite, ouvintes. Opa, boa noite, Pablo. Boa noite. Antes de continuar, deixa eu falar dos nossos patrocinadores. Auto Parve é a marca de seminovos do Grupo Parve. Lá você encontra os carros das principais montadoras e os melhores modelos. São mais de 400 automóveis com garantia total, de procedência e preço justo. Nada de ficar rodando por aí. Vai logo lá e aproveita. Tem uma equipe de vendas preparada para te ajudar a encontrar o carro que combina com o seu estilo. Não fique na dúvida, as melhores ofertas estão na Auto Parve. Liga no 4020-7755 ou manda um WhatsApp no 929-8802-5008. E para quem está pensando em comprar um 0 km com qualidade e confiança, a melhor oportunidade para você sair de carro novo está na Toyolex Manaus. Lá você tem as melhores ofertas para todos os modelos da linha Toyota. Manda um oi aí no WhatsApp 98408-4349. Toyolex, onde você quer chegar. Luiz, para a gente já começar, já é de praxe nossa aqui, a gente, nossos convidados, a gente sempre pergunta como é que foi que começou a tua trajetória, como é que foi que tu entrou nesse mundo automotivo. Alfredo, eu entrei nesse mundo há muitos anos. A minha família, ela começou há mais de 50 anos atrás a trabalhar com automóveis, na época do meu avô. Que bacana. Funcionário. E eu deixei um pouco isso, fui estudar ciências contábeis, fui para Belo Horizonte. E um belo dia, um ex-sócio do meu pai abriu uma loja de automóveis lá. Fazer faculdade em BH. Em BH, Faculdade de Ciências Contábeis. Nada a ver com o ramo de automóvel. Fora. Né? Poderia ser engenharia, mas resolveu os números. Mas assim, queria assim, fugir um pouco do negócio familiar ou não? Não, foi que me chamou a atenção mesmo. Foi uma decisão. Eu pensei em alguma coisa que sempre teria oportunidade, né? Porque o campo de Ciências Contábeis tem várias oportunidades de trabalho, né? Vários. Então, pensei nisso aí, fui para lá para fazer faculdade, mas quando eu percebi que tinha uma oportunidade de trabalhar com carro, que foi o que a família sempre fez, eu pedi ao meu pai se poderia conversar com esse ex-sócio dele, me dar a oportunidade para começar como vendedor, e foi aí que começou. Que bacana. Isso foi lá em 2000, 2001, mais ou menos. Bem legal isso aí. Então, dali em Belo Horizonte eu trabalhei mais ou menos uns 2, 3 anos como vendedor de automóveis. E quando eu me formei, a minha família estava morando em Brasília, eu fui para Brasília. Foi a época que eu comecei a trabalhar na primeira concessionária autorizada mesmo. Entendi. Primeiro foi numa loja de veículos, multimarcas. Né? E depois em Brasília, numa concessionária de automóveis. Na época era uma concessionária Fiat, lá em Brasília. Passei alguns anos como vendedor nessa concessionária.
eu fui convidado para sair um pouquinho do segmento, para gerenciar uma área de consórcio da Massey Ferguson. Saí de Brasília para o Maranhão para fazer esse trabalho. É um trabalho bastante interessante, mas na época algumas condições que a gente trabalhava, que eram muito fortes, elas deixaram de ser oferecidas, financeiramente parou de ser vantajoso. Entendi. A distância pesou muito. Longe de casa. Longe de casa. Então eu acabei voltando para Brasília. E aí eu vi um anúncio de jornal mesmo, convidando para ser um consultor de vendas de frotistas. Venda direta. Venda direta. Eu me interessei, me inscrevi, e até aquele momento eu achava que era de uma concessionária. E na verdade era de uma montadora. Como é que é o destino, né? Era para uma montadora. E coincidentemente, essa montadora no Maranhão, a representante na época era a mesma representante da Massey Ferguson. Então eu já tinha feito um trabalho dentro das empresas desse grupo. E aí o pessoal da montadora pediu a indicação para o grupo e acabaram me contratando. Então, na verdade, eles já tinham visto o teu trabalho, né? Sim. E aí, provavelmente, alguém indicou, né? E dentro do próprio grupo, aí te botou na outra posição, né? Exatamente. Assim, é interessante, assim, tu tá descrevendo teu início de carreira aí, é que tu tá na ponta da lança, né? Tu conhece como é que é o chão, sim, né? O salão, né? Exatamente. Como dizem, né? E assim, essa é uma experiência muito, muito importante, porque assim, quando você pensa conhece o processo, né? Conhece todo o processo, desde o início até o fim, né? Isso é importante, porque muitos que estão em posição, assim, de gestão, não têm esse conhecimento de chão de loja, né? Eu acho importante isso. Eu concordo. Né? Eu concordo, eu vivi por um tempo isso aí, né? Eu fiz por muito tempo essa função, sou apaixonado pela venda, né? Então, essa vivência foi sim muito interessante para hoje a gente sentar, discutir, traçar estratégia, entender o que funciona, o que não funciona, né? Direcionar a equipe, mostrar, pegar na mão mesmo, mostrar isso aqui funciona. Mostrar o caminho. Faz, né? Isso aqui, que isso aqui dá certo. Justamente com o vendedor, né? Você pode dizer, olha, minha experiência diz isso. Isso. Né? Isso é muito importante quando você está com a sua equipe. Eu acho muito importante essa experiência de chão de loja, né? Que muito da gestão não tem, né? E assim, apesar de muita coisa ter evoluído de lá para cá, muita coisa de tecnologia, muita coisa mudou, mas a essência não mudou. Você continua tratando de pessoa para pessoa. Então essa essência ela não muda, né? Isso é bacana tu falar, né? Imagino eu aí que tu começou ali no final, né, dos anos 90, 99, 2000, 2001, isso, por aí, né? O processo era outro, completamente diferente, mas pessoas. Hoje, o que conta ainda é o relacionamento, pessoas, porque é uma venda, não é? Sem dúvida. É um atendimento, precisa ter toda a atenção durante o processo. Exatamente. E aí, Luiz, aí depois foi para a montadora achando que era uma concessionária? Eu me inscrevi achando que era uma concessionária, na verdade era montadora, né? E por indicação do grupo eu acabei sendo contratado para a montadora. Eu passei ali aproximadamente uns 5, 6 anos e entre os grupos que eu atendia na montadora, um deles era o Grupo Revemar, que eu atendi por quase todo esse período. E um belo dia eu recebi um convite do nosso titular, né, do presidente do Grupo Revemar, o seu Winston Diamantino, para assumir a área comercial de automóveis do grupo, né? Certo. Então isso foi ali no final de 2011 e eu aceitei esse desafio. O grupo sempre foi um grupo muito audacioso, um grupo muito performante, né? Isso me chamava um grupo que cresceu atenção. bastante nesses últimos, né? É um grupo que cresceu bastante nesses últimos tempos, não é? Tem mais de 40 concessionários, não é isso, Luiz? Isso, o grupo naquela época tinha em torno de umas 11, 12 concessionárias de automóveis, hoje está próximo de 40 concessionárias de automóveis, tá? Certo. 4 rodas, tem vários outros segmentos, mas de automóveis está próximo de 40 concessionárias. Então, em todo o Brasil? Isso, em vários estados, estados, representando marcas diversas, né? Mas e sempre buscando o quê? A gente fala que primeiro a gente quer ser o melhor, a gente quer ser o maior também, mas primeiro quer ser o melhor, né?
quer dar um atendimento de muita qualidade, quer que o nosso cliente seja recebido de uma maneira que ele não será recebido na maioria das concessionárias hoje, que o cliente queira estar dentro da nossa loja, entendeu? Nosso primeiro objetivo é sermos os melhores, mas a gente também tem um objetivo de sermos os maiores. A gente está sempre em expansão, né? Buscando performar, né? Sempre. Eu digo o seguinte, qualquer marca que a gente representa hoje, as nossas lojas estão sempre entre as primeiras nos programas de performance das montadoras, né? Isso aí é um DNA do grupo, um DNA do nosso titular, né? Que é muito participativo, muito presente em todas as operações, e é assim que a gente trabalha. A gente busca sempre estar lá em cima. E aí tu começou na Revermar, começou a tua história dentro da Revermar, né? E Nissan, qual foi o momento? Antes passou por outras marcas do grupo? Então, quando eu cheguei, eu assumi todas as marcas, né? Mas eram operações que eram bem menores do que são as operações hoje. E ali chegou no momento, mais ou menos em 2017, que a empresa entendeu que a Nissan precisava ter um olhar mais de perto nosso, que tinha muita oportunidade de crescimento com a marca, que a gente tinha condição de fazer um trabalho muito forte, né, de crescer muito com a marca Nissan. E aí, naquele momento, eu assumi a operação da Nissan, tá? Ali em 2017, nós tínhamos 2 concessionárias da marca, era a Ananindeua, a região metropolitana de Belém, e Marabá. Eram as 2 concessionárias naquele momento. Não tinha nem na capital. Não, ainda não tínhamos em Belém, não, era Ananindeua e Marabá. E de lá para cá a gente vem aí com muito trabalho, né, com muita honestidade, com muita fé, a gente vem conseguindo crescer bastante. Hoje a gente está com 8 unidades, estamos inaugurando a 8ª unidade agora, em Paraupebas, no Pará também. E sempre buscando, tá? Eu vou repetir, sermos os melhores e continuar expandindo. 4 estados, né? Hoje a gente trabalha aqui no Amazonas, a gente trabalha em Manaus, né? Nossa loja em Manaus. No Pará a gente está inaugurando a 4ª loja, a gente tem Ananindeua, Marabá, depois a gente abriu Belém, agora Paraupebas. A gente tem no Maranhão, São Luís e Imperatriz, e no Tocantins, Palmas. Além de Manaus, né? Manaus é por onde eu abri, na verdade, e eu gosto de dizer que por enquanto, que o nosso desafio é continuar crescendo e por enquanto a gente trabalha nessas cidades, com essas 8 lojas, entendeu? Assim, eu vi que vocês começaram no Pará, né? Sim. Em relação à Nissan. Sim. Qual seria, quando vocês decidiram entrar em Manaus, aqui, como foi? Então, Manaus foi um mercado que sempre chamou muita atenção. Por que Manaus sempre chamou muita atenção? É um mercado muito forte, né? Essa questão da Zona Franca, né? Da renda média aqui. Então, faz com que, apesar de ter população semelhante a de outras capitais, tenha um mercado maior, né? Essa questão da isenção da SUFRAMA, que faz o preço de muitos automóveis ser muito mais competitivo, né? Então foi um mercado que sempre chamou muita atenção nossa. Aí na primeira oportunidade que surgiu, né? Surgiu logo com 2 bandeiras, com a Nissan e também com a Renault, né? Então o grupo veio para cá naquele momento com essas 2 marcas e continua expandindo. Estando em 4 estados, há semelhanças, há diferença, porque a gente sabe que estão dentro da região amazônica, não é? Sim. E as diferenças? Você que está ali na cabeça, ali em cima da gestão, cada região tem sua particularidade. Manaus, como tu está falando, é um mercado diferente até, por N motivos fiscais, o comportamento do consumidor também, não é? Essa diferença entre esses estados em relação a negócio. Então, realmente tem muitas diferenças, tá? Aqui tem a questão da isenção, as questões fiscais, né? A gente trabalha 2 regiões, 2 ou 3 regiões, vamos falar 2 regiões, Marabá e Palmas, é muito voltado para o produtor rural, especialmente no nosso negócio, que a gente trabalha com picapes, né? Então, um negócio... Praça picapeira, né? Praças picapeiras, exatamente. Então, muito voltado para o produtor rural, então... muito forte, né? Muito forte mesmo, muito forte esse apelo.
Belém e Ananindeua são regiões também que atendem muitos produtores rurais do interior do estado, muito forte, né? Compram muito ali, emplacam muito ali, mas muitas vezes no interior do estado. O mercado também é forte de picape, mas ali já é um mercado que é assim, 80% do mercado de Belém é varejo mesmo, é venda de showroom, pessoa física, e 20% mais ou menos, até um pouco menos, é PJ. E aqui não, aqui é muito meio a meio, né? Muito bem dividido, 50%, 50%. Há uma procura do cliente de pessoa jurídica no showroom, que é diferente dos outros mercados. Geralmente nos outros mercados a pessoa jurídica ela é inteiro prospecção externa, inteiro visitação, né? Porta a porta. Porta a porta. B2B mesmo, né? Isso, exatamente. Aqui não, aqui muitas vezes por causa do cliente ter essa isenção, né? Ele procura mesmo a concessionária. Ele já vai direto lá. Exatamente, ele já vai direto. Aproveitando isso, é interessante, né? A marca ela tem aí da picape e com isso tu consegue atender muito bem esse público, né? Tem picape, tem SUV, sedã e tem elétrico também, né? Que a gente já vai falar um pouquinho o Leaf, né? Um pouquinho mais de elétrico. Exatamente. Para quem chegou agora através das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLZN, este é o QGCast, podcast do QG do Automóvel. Estaremos aqui todas as quartas-feiras com você, sempre às 19 horas por meio do Facebook, YouTube e aplicativo da Rádio ZLZN. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Luiz, como tu está falando, né? Essa é uma praça que a gente vê que busca até mesmo e tem um mercado grande da venda direta, não é? É um mercado que sem dúvida. As diferenças, assim, a gente que está dentro do negócio, conversa com os concessionários, com os gerentes, a gente percebe isso, né? Que essa é uma região, tem essa diferença, como tu colocou, né? Diferente lá de Marabá, Parauapebas. Isso, exatamente. Aqui, realmente, de todas as praças que a gente atua, a força da venda direta é muito maior, né? Muito maior. Mais ou menos metade do mercado é venda direta. O mercado aqui já chegou aí a 3 mil unidades, pouco mais de 3 mil unidades mensais. Uhum. Ele reduziu, né, em função de estudo que a gente vem passando ultimamente, né? Mas a gente acredita muito em recuperação forte, que o mercado volte a ter aqueles volumes que a gente teve no passado. E a gente se prepara para isso. A gente não reduziu o período de pandemia, que todo mundo saiu fazendo demissão e fechando loja. O grupo entendeu que aquele era o momento de fazer o contrário, de crescer, né? Então o grupo cresceu muito nesse período, cresceu muito. O grupo hoje tem aí aproximadamente aí eu falando geral, tá? Não estou falando só de Nissan, mas tem aproximadamente uns 4 mil colaboradores. E a gente manteve o mesmo número de vendedores que a gente tinha, o mesmo quadro, o que a gente pôde manter nos acordos que foi permitido naquela época, a gente manteve, mas a gente fez questão de manter a equipe toda. Por quê? Porque, como eu te disse, a gente continua tratando pessoas, né? Eu tenho uma pessoa, um ser humano na ponta de cada lado. Eu tenho um vendedor e tenho um cliente. E o que faz a diferença, mesmo no resultado, são as pessoas que a gente tem. Sim. A gente pode ter o melhor ponto, pode ter o melhor produto, o melhor preço, a melhor produção. Eu costumo brincar com isso sobre os P's do marketing, né? Mas o P que faz a diferença são as pessoas. Então, se você tem uma equipe treinada, uma equipe preparada, uma equipe que tem conhecimento do produto, que tem conhecimento da concorrência, e você desfaz dessa equipe, o custo para você montar uma equipe forte depois é muito maior do que o custo de você, às vezes, atravessar um seleção, treinamento, né? Isso aí é realmente... Luiz, como eu estou percebendo que tu é bem preocupado com pessoas e tu acabou de comentar, a gente sabe do momento que a gente passou aí, pandemia, aquela história toda, aquele fantasma dos chips, né, dos semicondutores. Isso. E como motivar uma equipe num momento desse? Então, a gente procura basear muito a questão desse compromisso da empresa, né, de ter atravessado esse momento com todo mundo ali dentro. Isso é uma coisa que é muito forte dentro da empresa. O nosso titular, os nossos titulares, tá, o nosso presidente e os demais titulares dos grupos, eles têm uma preocupação muito grande
com os colaboradores e com as famílias dos colaboradores, né? Então isso a gente fez questão de deixar muito claro. É como eu te disse, por exemplo, de não ter feito os desligamentos que o restante do mercado fez, né? Então assim, as pessoas vão entendendo, né, que elas são valorizadas dentro da empresa, né? Que a empresa está por elas também. A empresa não quer só o que elas produzem, mas a empresa também quer que elas permaneçam, que elas cresçam, que as famílias delas, os descendentes depois estejam com a empresa também. Isso faz parte da visão, da missão da empresa, tá? Continuar, que a gente tenha os filhos dos funcionários trabalhando juntos ali para frente. Então isso é muito trabalhado no nosso dia a dia. A gente procura muito valorizar isso aí dentro do nosso dia a dia. E a gente trabalha muito também a valorização interna. E eu vou dizer assim, nas operações da Nissan, os últimos 4, 5 supervisores, gestores que eu contratei, eles saíram de dentro da equipe. E a gente trabalha isso muito com a equipe. Muito interessante isso, você falar disso, que o grupo ele preza pelos colaboradores, né? E provavelmente os colaboradores, eles dão o máximo deles, né? Sim, em relação a isso. A entrega é bem maior quando você tem um quadro de colaboradores que entende que você está junto com eles, eles também estão junto com você. Ele tem a segurança, né? Essa segurança que vocês passam, né? Pelo próprio grupo, né? E eu acho que realmente isso deve afetar muito positivamente na performance deles. Sem dúvida, aumenta muito a produtividade, com certeza. Quando a gente fala aí da escala de necessidades, né, das pessoas, do ser humano, né, uma das principais é a segurança, é a subsistência, como que vai dar segurança alimentar para a família, né? Então, a hora que o colaborador percebe que ele tem essa segurança, para ele se desenvolver é muito mais fácil, sem dúvida nenhuma. Para quem chegou agora, através das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLZN, esse é o QGCast, podcast do QG do Automóvel. Estamos aqui todas as quartas-feiras com você, sempre às 19 horas, por meio do Facebook, Instagram, YouTube e aplicativo da Rádio ZLZN. Para quem está online assistindo a gente, peço que você curta e compartilhe essa transmissão e aproveite também, baixe o aplicativo da Rádio ZLZN que está disponível para Android e iOS. Luiz, nas nossas conversas antes, até mesmo off, eu sei que tu é um cara que gosta bastante de digital. E pelo visto, vocês, para não fazer desligamento, vocês trabalharam bastante internamente e trabalharam também, pelo visto, bastante prospecção, né? Trabalhamos muito e continuamos trabalhando muito. Foi um momento em que várias lojas foram fechadas, né? Sim. A gente teve simplesmente que fechar todas as lojas. Qual que é a saída? Não tinha contato físico mais. Então eu digo assim, esse foi um momento que ele desenvolveu muito essas outras formas de trabalho, né? Desenvolveu muito. Estavam lentas, não é? A questão do leads. Isso. A questão do leads, a maneira da gente se comunicar, de falar com o cliente. Por exemplo, o banco, era uma série de documentos que o cliente tinha que assinar, né? Tinha aquela figura ainda que recolhia os contratos, colocava no malote, mandava para o central do banco. Isso aí acabou, né? Nesse momento aí, isso aí acabou. Acabou. Internamente mesmo, os nossos contratos de compra e venda, às vezes a gente falava, um vendedor precisava pegar um carro, um test drive, viajar 150, 200 km para o interior para pegar uma assinatura de um contrato de compra e venda. Isso acabou. O contrato de compra e venda é todo digital também, entendeu? Então, assim, isso aí foi uma revolução no negócio. Uma reestruturação na operação, não é? Sim, completamente. Hoje é tudo digital. Hoje o cliente, para comprar um carro, ele não precisa ir na loja para absolutamente nada e o vendedor também não precisa, seja só no momento da entrega. O cliente, porque o cliente hoje, ele já olha muito o produto pela internet, ele pesquisa muito o produto pela internet. Ele já conhece, né? Muito. Ele já pesquisa antes. Aí depois entra em contato com a loja, né? E uma na hora? Ele já está assim, ele já está mais acelerado? Tá. Geral, hoje, em média, o cliente não vai nem a 2 lojas físicas mais para comprar um carro, entendeu? No máximo em 2 lojas. Antigamente ele saía visitando todas as lojas para olhar todos os carros da... Aquele sabadão. Exatamente, aquele sabadão. Acabou. Em outros mercados até o domingo, né? Porque tem alguns mercados que ainda tem a cultura de abrir aos domingos, né?
Mas, assim, era isso. Ele saía olhando, pesquisando, ia em 2, 3, 4, 5 concessionárias. Hoje ele olha tudo pela internet, ele coloca ali na cabeça dele, vamos lá, 2 carros no máximo, e são as 2 concessionárias que ele visita. Então isso aí diminuiu muito também, e ele consegue, inclusive, ter acesso ao showroom virtual. Eu vou falar aqui pela marca que eu represento, Sim. por exemplo, pela Nissan. Dentro do site da Nissan tem um showroom virtual. O cliente entra ali, é como se ele estivesse dentro do carro. Ele vê todos os detalhes do carro, ele enxerga tudo dentro do carro. A negociação é toda feita também digitalmente. Então, isso aí hoje foi uma revolução completa no negócio. E aí, falando assim, da praça e do cliente, Manaus é uma praça picapeira. Isso chegou a te surpreender? Sem dúvida, chamou muita atenção. É o nosso foco número 1, negócio de picape, ele é muito o DNA da Nissan, né? Então a gente trabalha muito forte a picape aqui. O mercado de picape aqui, ele é, por exemplo, mais que o dobro do mercado de Belém, que era o segundo mercado mais forte que a gente trabalhava. Interessante. E a gente representa uma marca que tem esse DNA, né? E o nosso produto é muito forte. Só que o nosso produto, ele não tinha visibilidade que ele precisava e merecia ter aqui no mercado. Então, o nosso primeiro desafio foi fazer isso aí acontecer. Hoje a gente vende, em média, umas 6, 7 vezes o volume de vendas de picape que se fazia por mês aqui, antes que a gente assumisse o grupo, entendeu? Então, a gente conseguiu dar essa visibilidade para o produto, porque o cliente que conhece o nosso produto, ele confia, ele gosta, e ele acaba ficando com o nosso carro. É aquela velha questão do boca a boca, né? Um compra, aí, vamos dizer assim, seria o teste, né? Sim. Aí depois ele vê que é bom, vê que é confiável, aí depois fala para o amigo dele quando vai comprar, né? Isso. E isso acaba... Isso, exatamente. Isso faz muita diferença, né? A indicação, ela tem um peso enorme, né? Tem um peso enorme. Então, a gente começou a reestruturar esse trabalho lá atrás, desde o início de 2019, quando o grupo fez a aquisição, né, da operação da Nissan aqui. E de lá para cá a gente vem tendo crescimento atrás de crescimento, crescimento atrás de crescimento. Mas o segredo é esse, a gente tem um produto muito forte, um produto realmente diferenciado, e o que eu falei desde o início da nossa conversa, né? Tem que ter um atendimento diferenciado. As pessoas que estão ali têm que ser muito bem preparadas para receber o cliente. E eu diria que antigamente se falava muito em satisfação de cliente. Hoje a gente fala em encantamento. O satisfazer não resolve mais. O cliente tem que sair completamente encantado. É do início ao fim, né? Desde o primeiro e-mail que ele chegou, desde o primeiro telefonema, entrega personalizada. Sem dúvida. A gente trabalha muito isso, sabe? Muito. A gente tem várias e várias histórias a respeito da maneira de se fazer o cliente se sentir bem dentro da operação, né? Dentro das nossas concessionárias. E chama muita atenção. Por exemplo, o cliente, muitas vezes acontecia aos sábados. O sábado vai chegando ali perto de meio-dia. Aí muitos clientes iam embora da loja porque já dava, o menino que estava junto queria almoçar, a criança estava junto almoçar, às vezes estava com a sogra, queria aquela mesa, aquela mesa cheia que o vendedor não consegue. Um fala que é preto, outro fala que é prata, outro que é azul. Isso. Aí o que você faz? Aí você começa a servir um espetinho no sábado, ali perto de meio-dia já não tem mais essa história de sair para almoçar. Então você já está recebendo o cliente não se sente desconfortável. E você tem mais tempo para negociar, para tratar melhor, para fazer o cliente andar no carro, que é fundamental. O cliente fazer o test drive no carro é fundamental, né? A gente diz assim, a gente não compra um sapato sem testar. Por que a gente vai comprar um carro sem testar, né? O carro você não troca todos os dias, né? É um investimento muito maior, né? Então a gente insiste muito nisso aí, que realmente faz muita diferença. E eu até brinco com os vendedores a questão do sentimento de posse, né? Eu uso muito o exemplo do supermercado, exemplo do supermercado. Tá, eu brinco com eles, você está fazendo compra ali, colocou as coisas no carrinho, de repente você virou para pegar alguma coisa, alguém vai lá e mexe no carro, o que você fala?
Não pode, né? Esse carrinho é meu. Esse carrinho é ele meu. não é seu, ele é do supermercado. Mas o que você já fala? Não, esse carrinho é meu. Por quê? Sentimento de posse, né? Então eu falo muito isso com a equipe. A gente discute muito a respeito disso e a gente acredita muito nisso. Bacana. Aproveitando que a gente está, imagina, passou pelo momento da pandemia, semicondutores, agora a gente está vendo aí a alta dos combustíveis, esse momento até mesmo de guerra, né? Como é que tu está vendo esse momento desse mercado? Tem a questão, possivelmente pode faltar novamente veículo, né? Pode faltar veículos. Como é que tu vê esse momento do mercado no geral? Porque já tem algumas marcas até que já estão começando a possivelmente, se tinha diminuído o prazo de entrega, possivelmente vai voltar a aumentar porque vai faltar produto. Isso, vai faltar produto, né? A chance de faltar produto é muito grande. Sim. Tem várias indústrias aí ao redor do mundo que já estão paralisando, né? Já estão com as atividades paradas Sim. nesse momento. E a gente está tentando se preparar da seguinte maneira: eu estou tornando talvez o meu custo operacional um pouco mais alto, mas eu estou me sobreestocando da maneira que eu posso para poder continuar atendendo esse cliente, entendeu? Hoje eu devo ter aí uma produção que deve sofrer um corte, né? Sim. Mas eu estou tentando me antecipar e colocar o produto no estoque para atender o cliente. Mas eu diria assim, há uma possibilidade de falta de produto e de novos aumentos de preço em função disso que está para acontecer, né? Isso aí é uma coisa mesmo com a diminuição do IPI, né? Mesmo com a diminuição do IPI. Por quê? Porque os custos devem subir muito, né? Quando você tem indústrias grandes da China parando completamente as fábricas, muitos componentes começam a faltar. Quando você desafia, eu vou produzir. Aí você passa a trazer como? De avião, né? Você Sim. passa a ter um custo maior para trazer, justamente. entendeu? E aí não tem jeito, isso acaba sendo repassado, né? Então provavelmente deve acontecer novamente falta e devem acontecer novos aumentos de preço. Reajustes, não é? Aproveitando esse gancho até mesmo, nosso papo é para falar de carro elétrico, né? E o momento mais do que nunca, não é isso, Pablo? Justamente. Falando sobre a alta dos combustíveis e o consumidor começa a colocar no radar, né? Pensar, e os carros elétricos, não é? A Nissan, por exemplo, ela tem o Leaf. Isso. A Nissan tem um Leaf. O Leaf, a Nissan aposta muito no carro, tá? Hoje é um foco muito forte dentro da montadora. E no ano passado ele foi o carro elétrico mais vendido do Brasil. Eu vi essa o carro 100% elétrico mais vendido no Brasil, tá? E o mercado de elétrico teve um crescimento muito forte. O crescimento, se a gente pega somente o mercado de elétricos no ano passado, ele cresceu 257%. Ele cresceu mais de 2 vezes. Foi um crescimento assim... Isso porque no Brasil a gente não tem uma infraestrutura, né? Tipo na Europa, nos Estados Unidos, entendeu? Que eu tenho vários carregadores, estacionamentos, né? E mesmo assim há essa tendência de grande crescimento, né? E se vai continuar crescendo muito, viu, Pablo? Tem muita oportunidade de crescimento ainda. A hora que o cliente começa a conhecer esse carro, a experimentar esse carro, o cliente faz questão de ter o carro. Entendeu? Por quê? Porque assim, vamos pensar que no início, num primeiro momento, talvez o custo de aquisição seja um pouco mais elevado. Sim, o custo de manutenção é bem menor, né? O custo de manutenção é bem menor, o abastecimento, né? O que o cliente deixa de gastar com combustível, com revisão. Então, assim, quando o cliente coloca isso aí, faz essa conta, e quando ele conhece a tecnologia, ele migra para o carro elétrico. E como ele ainda é muito pouco conhecido no Brasil, a infraestrutura ainda é muito básica, né? Muito pequena. Justamente. Ele vai continuar crescendo e até por uma questão das montadoras, tá? A imensa maioria das montadoras não trabalha hoje mais em desenvolvimento de motores a combustão. Eu vi essa questão. Nissan parou, realmente eu vi. Ela parou o desenvolvimento de combustão interna, né? Eu vi. Isso, porque elas entendem que o futuro é o futuro elétrico. Entendeu? Futuro elétrico, não tem jeito. Mesmo, por exemplo, tu pega assim a questão da Europa,
já botou limites, né? Tipo, 2030 não se pode mais fabricar motores a combustão interna. Exatamente. Entendeu? Vários países também, Estados Unidos. O Brasil também está caminhando nessa questão. Então o futuro elétrico, não tem jeito. Isso, e a oportunidade de crescimento ela é tão grande. Vamos falar no mercado. Se esperava, alguns anos atrás, que o mercado no Brasil fosse atingir 3 milhões de unidades de veículos por ano, né? Sim. E aí a gente enfrentou tudo que a gente enfrentou. Vamos falar numa realidade em torno de 2 milhões. Que já está boa, né? Que já está boa. Que já está boa. Luiz, só explica isso para quem está escutando. A nossa capacidade de produção da indústria automotiva é de 3 milhões. Pelo menos 3 milhões. Né? Pelo menos 3 milhões. E hoje, se ela alcançar 2 milhões, já vai... E se ela alcançar 2 milhões, já é um resultado bastante significativo. Já é um número bastante significativo, sem dúvida. Mas a capacidade instalada ela é bem maior do que tem sido feito hoje, sem dúvida nenhuma. A indústria está preparada para mercados muito maiores do que a gente está entregando hoje. Ela já está preparada para isso. E todas as montadoras, elas entendem que esse crescimento ele vai começar um pouco mais lento agora, mas a gente passando esse período de guerra, infelizmente, que ninguém estava preparado para isso, justamente. Né? A gente espera que seja retomado. Ninguém imaginava que a Rússia ia realmente invadir a Ucrânia. Isso, justamente. Exatamente. Então a gente tem que se preparar para o que pode acontecer, né? Mas a gente acredita muito que daqui a pouco a gente volte aí. A Nissan voltou com o segundo turno de produção agora. Sim. A Nissan, mesmo com tudo isso aí que está acontecendo no mundo, a Nissan está se mantendo firme, e né? ela voltou. Ela contratou aí, só de funcionários diretos, foram mais de 600 funcionários diretos, fora o que gera, né? Sim. Cada funcionário direto gera 4, 5 indiretos, né? Isso. Para colocar esse segundo turno de produção. Está falando aí de 2.400, 2.500? Aproximadamente. Entre 2.500 até uns 3.000 funcionários aí, entre diretos e indiretos, num segundo turno de produção, acreditando no mercado. Falando de Leaf, ele é a segunda geração, não é isso? Sim, senhor. Segunda geração. Justamente. Segunda geração, um carro com muita tecnologia, com muita segurança. Ele é um carro que ele te dá diversas opções de abastecimento. Tá? Eu, rodando aqui por Manaus, eu já percebi que vários shoppings já tem, né, os pontos de isso, recarga, inclusive de recarga. Supermercado. Tem um supermercado. Não vou dizer o nome, mas tem um supermercado. Isso, justamente. Já tem um ponto, né, que eu já vi, inclusive de outra marca carregando. Isso, exatamente. Então, assim, Manaus já vem se preparando para isso, né? Várias outras... assim, onde é forte hoje? Forte é Rio de Janeiro e São Paulo. O carro elétrico é muito forte para lá. Já é uma realidade, né? O carro elétrico nesses dois estados. Isso. Aí a gente fala agora dessa região amazônica aqui. Belém vem se desenvolvendo muito nesse sentido também, né? Tem até um projeto de táxi elétrico bem interessante, bastante interessante. Um projeto de ônibus elétrico. E em Manaus eu realmente me surpreendi, praticamente não tem shopping que você não encontre, né? O ponto de recarga, sempre tem. O supermercado me chamou bastante atenção. E o Leaf, ele tem algumas possibilidades de abastecimento. Pode abastecer em qualquer um desses pontos, o cliente pode ter um ponto de abastecimento em casa. E ele também tem um carregador que você pode carregar na tomada normal, na tomada da sua casa. Chega, coloca o carregador, liga na tomada da casa e deixa o carro carregando, entendeu? Eu vi que vocês tinham lá tinha um test drive, né? Sim, temos test drive. Do Leaf. Sim, temos um test drive. E aí, diga a diferença. O que o carro elétrico, o que um usuário, um motorista que nunca dirigiu, ele vai sentir diferente? São muitas coisas que chamam a atenção. A primeira delas, eu diria que a hora que você liga um carro elétrico, você simplesmente não escuta nada, não tem barulho. Já é estranho, nenhum, né? Já é estranho, né? A maioria dos clientes, eles entram e falam, não, mas eu vou ligar o carro. Não, mas o carro já está ligado. Não tá ligado, mas eu não estou escutando nada, mas o carro está ligado. Eu passei por isso. Então, eu também. A primeira vez o cara... Tu fica com medo, né? Isso, fica com medo. Meu Deus, tá ligado? Isso. Aí tu olha lá e... Isso. Justamente. Esse é o primeiro ponto que chama a atenção de qualquer cliente que não conhece o carro elétrico ainda. A hora que ele carro, não, mas o carro já está ligado. Primeiro ponto. Outro ponto muito forte, não tem emissão de poluentes, né? Então, principalmente quando a gente fala da região amazônica, né, que chama muita atenção, isso aí não tem emissão de poluentes. Fantástico. Outro ponto muito forte, entrega o torque todo
desde o início da aceleração. Então, pisou no acelerador, está entregando o torque máximo, né? Então, assim, um Leaf hoje, ele chega a 100 km por hora em menos de 8 segundos. A gente não imaginava. Tem muitos que não imaginam isso, né? Porque o cara pensa no carro elétrico, o cara já pensa naquele carro lento, né? 8 segundos, 0 a 100 no carro elétrico. 7.9 para ser mais exato. 7.9 segundos de 0 a 100, entregando o torque todo ali desde o início da aceleração. Realmente surpreende. É o que você disse, a pessoa não espera. A pessoa não espera mesmo. Quando a pisa, pessoa... não está esperando mesmo. Exatamente, é realmente surpreendente mesmo. Bateria ela carrega em quanto tempo? A bateria do Leaf nesse carregador da tomada normal versus a... No carregador que se instala em casa, ele é um tempo de recarga entre 8 e 12 horas. Certo. Uma noite, pronto. Isso. Agora, nesse carregador da tomada, ele é um pouco mais demorado. 220 volts para ter aí a bateria carregada seria em torno de 24 horas, né? Certo. Ter a bateria toda. Por isso que a gente indica sempre que faça a instalação, né? E tem vários outros pontos de recarga no dia a dia do cliente. O cliente não precisa parar o carro, né? Aí eu vou ao shopping, eu vou lá e coloco para recarregar no shopping. Eu vou ao supermercado, eu tô perto da Nissan. O nosso carregador também está à disposição. Nosso carregador de carregamento rápido, sempre à disposição em todas as nossas lojas também, entendeu? E assim, o bom é o valor, né? Por exemplo, o motorista enche o tanque, né? E aí o valor é bem menor do que com essa gasolina, mais de R$7. Antes desse aumento da gasolina já era muito vantajoso. Agora com esse aumento da gasolina, então, não tem nem comparação. Nem diz, né? Não. Luiz, aproveitando, passou aqui, né? E o híbrido? Tu acha que o híbrido, então, ele vai passar muito rápido e essa transformação vai ser combustão para elétrico? E tu acha que o híbrido, isso eu falo para grande massa, não é? Lógico que tem uma parcela de consumidores que elas já estão no híbrido, já conhecem o híbrido, porque sempre tem dúvidas, não é? Tanto que uma das coisas que às vezes em bate-papos informais, às vezes até pergunto, o híbrido e o elétrico é uma coisa, o híbrido é outra. Tu acha que essa transformação não vai dar tempo nem de o consumidor que seria do carro popular, grande massa, sentir o passar pelo híbrido, já vai direto da combustão para o elétrico? Então, eu entendo isso. Eu ia te falar agora há pouco, vamos pensar no mercado de 2 milhões de automóveis, tá? Certo. Se a gente pega elétrico mais híbrido no ano passado, foi um mercado de 18 mil automóveis. Veja o tamanho da oportunidade que existe para esse mercado, né? Sim. E só elétrico foram 3 mil unidades. Entendeu? Então, assim, é uma oportunidade gigante de crescimento, mas pela velocidade do avanço do carro elétrico, eu acho que talvez a imensa maioria vá de um carro a combustão direto para um elétrico. Entendi. Eu lembrei agora, lógico, fazendo uma correlação, como a gente passou, não sei se lembra que tinha aquele disco enorme que era azul, né, que era a imagem, não deu nem tempo, já foi direto para o CD, né? Era o... Como é que era? O Laserdisc. Né? Era do tamanho de um LP. Né? Aí você botava lá e virava o lado ainda tinha essa. Não deu nem tempo, é verdade. Já foi direto para o CD. CD, DVD e pronto. Eu particularmente acho que vai acontecer. Eu concordo, eu também acredito muito. Eu acho que assim, com a velocidade que está acontecendo, porque o maior desafio era reduzir o custo da bateria, né? Sim. Esse custo ele vem reduzindo assim, ele reduziu nos últimos 3 anos umas 20 vezes, entendeu? Sim. E ele vai continuar reduzindo. E a autonomia, né? Porque o carro elétrico aumentou a autonomia, o custo da produção da bateria reduziu, vem caindo, não é? Quando você ganha escala, esse custo cai mais ainda, né? Sim. E tem a questão de a bateria hoje você conseguir fazer manutenção por módulo, que antigamente não. Antigamente talvez tornasse, depois de muitos anos, né, da compra do carro, ficasse caro fazer uma substituição. Hoje não. Hoje você não substitui a bateria, substitui o módulo. Só o módulo que está... Exatamente. Só defeituoso, encontrou, né? Já... o módulo tem um problema, você faz a substituição daquele módulo. Ainda tem esse detalhe. Pode até parecer redundante, mas explica um pouco mais. Enfim, tem N dúvidas, o consumidor sempre tem muita dúvida, o público em geral tem dúvida, não é? Antes não tinha condições nenhuma de trocar, não é? Era a troca da bateria completa, não é isso? Isso. E hoje você tem ali essa bateria dividida em 9 módulos
Depois, tem 8 anos de garantia a bateria, começa por aí. Tem 8 anos de garantia, tá? Aí vamos pensar que daqui 8 anos deu algum problema. Depois de 8 anos, a bateria ainda deve estar entregando em torno de 90% da capacidade dela. Certo. Mas depois de 8 anos encontramos um problema na bateria. Tem 9 módulos. Hoje você vai lá e faz a substituição de um dos 9 módulos. E ela volta de novo aquele para que os 100%. tá defeituoso, Isso, né? que ela volta a te entregar os 100%, entendeu? Então, esses são pontos que a indústria vem vencendo. Esse é um dos medos, né, do consumidor, a questão da bateria e da vida útil dela. Isso. Mas isso vem evoluindo muito rapidamente. A tendência é que à medida que vai ganhando escala, que vai crescendo o mercado, né, você vai conseguindo baratear. Porque assim, se você parar para pensar que, vamos dizer assim, o que o cara anda por dia é em torno de 40 quilômetros, em média. Uma pessoa normal anda, vai para o trabalho, faz o que tem que fazer e volta para casa. Isso. Em torno de 40 quilômetros. Então, dentro de um contexto elétrico, você não vai gastar nada. Exatamente. Né? Isso mesmo. Né? Você vai lá, tá carregado o carro, você vai, faz, volta, aí chega lá e completa, né? Completa a carga. E pronto. Exatamente. Então hoje é muito fácil, né? Se ter um carro elétrico não é o que... É como um celular. Todo dia você não chega em casa, carrega o celular. Isso mesmo. Né? Você carrega o seu celular, no outro dia tu acorda, tá lá 100%. É que assusta, né? O novo para alguns assusta. Acho que a gente vem numa crescente evolução em diversos setores. Né? Imagina a pandemia, desde atendimento a produtos, né? Tem vários, a gente poderia citar aqui N exemplos que aceleraram, né? E o elétrico particularmente é a realidade hoje. Isso, e como às vezes assusta, a gente tem feito uma proposta diferente. A gente tem um test drive adquirido pela concessionária. Certo. E a Nissan disponibilizou mais um. Então hoje a gente tem 2. Bacana. Por quê? Porque como às vezes o cliente fica um pouco mais assustado, só aquela voltinha em volta da concessionária não resolve. Entendi. Então a gente tem um carro que o cliente pode ficar aí 24, 48 horas com o carro, entendeu? Bacana. Pode usar o carro, pode ir para o trabalho, ele vai, pode deixar carrega, o filho na escola. Né? Carrega tem em casa, a experiência de carregar, justamente. Entendeu? Então, interessante. Coloca ele na realidade do dia a dia dele. Exatamente. Coloca ele na realidade, ele vai entender como que é aquilo ali no dia a dia dele, né? Eu tenho que fazer N tarefas. Mas às vezes eu fico inseguro de ter o carro elétrico, não conheço. Ele vai fazer no carro elétrico. O cliente fará esse dia a dia dele no carro elétrico com o nosso carro. Que bacana. É bem legal, interessante isso aí. Isso nos ajudou muito nas primeiras vendas, muito mesmo. Às vezes o cliente já era um cliente Nissan, já era um cliente da marca, gostava da marca, mas ficava inseguro com essa questão de ser o primeiro carro elétrico dele. Inclusive eu já vi alguns lifts na rua. Então, isso aí foi fundamental, essa experiência é fundamental, inclusive está aberta a todos os clientes, tá? A gente eu tenho usado muito para o cliente conhecer o carro, para o nosso cliente do pós-vendas. O cliente foi no pós-vendas, deixou seja a Nissan Frontier, seja o Versa, seja o Kicks, deixou lá, a gente oferece, primeiro, o senhor quer fazer o test drive, ficar um dia no carro, às vezes o cliente não quer. Vou fazer o seguinte então, o senhor vai até o seu trabalho dirigindo o Leaf, o senhor não quer ficar o dia inteiro, o senhor vai, eu vou e busco o carro com o senhor, mas o cliente vai pelo menos até o trabalho, até em casa. Já sente a diferença, né? O que tu falou no meio da nossa conversa aqui, a experiência, né? Não adianta somente oferecer o produto, mas nesse caso aí está colocando ele para ele vivenciar, né? Ter a experiência de ter um carro elétrico durante 24, 48 horas ou pelo menos em algum momento da jornada do dia a dia dele, né? Ou indo ao trabalho, pegando o trânsito, tendo a sensação de como é que é o carro, né? Para dirigir o carro até mesmo. E o Manauara com isso, né? Vocês que estão com 8 unidades, né? Espalhado. Como é que é o Manauara? Eu vi que tem alguns mercados que hoje estão aceitando melhor, vocês estão muito mais acelerados, não é? Pelo número de vendas do que em Manaus. Tem alguma coisa a ver com o comportamento das pessoas do nosso estado ou é o medo mesmo? Não, eu acho que é mais essa questão da insegurança mesmo. A gente começou um pouco antes, né, em outros estados, a
A gente já tinha uma concessionária mais preparada, que certo. A gente fez um investimento muito forte para vender o carro elétrico. Outro detalhe também, né, que a concessionária de vocês reformaram ela por completo, por sinal ficou muito bonita, né? Eu estive lá, achei ela ficou muito bonita, né? Tá bem moderna até mesmo, né? Fora o investimento que vocês fizeram para o carro elétrico, né? Isso. A gente passou por 2 momentos desde a aquisição, né? A gente fez uma reestruturação completa da concessionária, realmente certo. Dentro do que pós-venda de mais inovador na Nissan. Hoje ela está no padrão A da Nissan. Certo. Né? E um segundo momento foi o investimento para vender o carro elétrico, para vender o Leaf. Por quê? Certo. Tem todo um treinamento especial do mecânico que vai cuidar do Leaf, tem um box especial, tem as ferramentas especiais, né? Então, assim, para a gente vender esse produto, trazer esse produto para o cliente manauara, a gente fez um investimento fortíssimo, que a gente acredita que realmente é o futuro, é um futuro próximo. Não então, a grande questão não. É que em outras praças você já estava com um trabalho bem mais adiantado e com a estrutura até mesmo para atender esse consumidor, desde o pós-venda até o showroom. Isso. E aí a gente veio vencendo essa fase da insegurança, né, um pouco antes. E agora é o que a gente está fazendo aqui, porque o cliente, quando conhece, realmente fica encantado. É aquela história que a gente viveu há alguns anos do cliente que só tinha carro mecânico e não queria ter carro automático. Isso. Aí o cara, não, mas eu gosto do mecânico. A hora que o cara compra automático, ele não... Quando ele pega o trânsito no carro automático, né? Exatamente. Ele agradece. Dificilmente ele volta pro mecânico. Então, o que a gente viveu nessa questão da transmissão, mecânico automático, é mais ou menos o que a gente está vivendo agora. Direção, né? Da direção hidráulica para mecânica, hidráulica, elétrica, né? Hoje eu quero saber quem é que quer enfrentar uma direção mecânica e um câmbio manual. Tinha aquela questão do... Não, tem que andar um pouquinho para ficar mais leve a direção. Não tem essa? Não tem essa, exatamente. Tem essa, né? Tem. Hoje não tem mais isso. Exatamente. Hoje não tem mais isso. Então, eu acredito que é basicamente isso. À medida que o público vai conhecendo, esse mercado vai crescer muito rapidamente. Muito rapidamente. Show de bola, Luiz. Muito bom. Para quem chegou agora, através aí das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLZN, esse é o QGCast, podcast do QG do Automóvel. Estamos aqui todas as quartas-feiras com você, sempre às 19 horas por meio do Facebook, YouTube e do aplicativo da Rádio ZLZN, que te convido a baixar o aplicativo, está disponível para Android e iOS. Aproveito também para te pedir para te compartilhar e curtir essa transmissão. Pablo? Luiz... Infelizmente, passa rápido a conversa, demais, né? Passa imagina, muito rápido. Então, suas considerações finais, fique à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? O convite do Alfredo, estar aqui com você, Pablo, batendo esse papo. A gente que agradece, Muito obrigado por poder falar um pouquinho aqui da trajetória, falar um pouquinho da empresa. Na verdade, a gente falou realmente muito pouco. Sim. A minha expectativa senão a gente ia passar tranquilamente aí umas 3 horas aí. Muito mais, sem dúvida nenhuma, né? Esse que é o bom do QGCast, né? Exatamente. A nossa marca e deixar claro aqui pro público todo de Manaus, né? Que a empresa veio para cá para ficar, veio para prestar um excelente atendimento, veio para realmente criar raízes aqui, né? Certo. E que a gente está sempre à disposição, trazendo muita inovação, trazendo tudo que há de melhor no mercado e que o cliente que testar esse produto, realmente ele vai conhecer esse produto, vai gostar do produto e daqui a pouco vai estar andando de carro elétrico, porque realmente é uma inovação que não vai voltar atrás. Como a gente disse agora, e as portas da Tropical Nissan estão abertas para o cliente conhecer esse produto. Show de bola. Antes de terminar, deixa eu falar aqui dos patrocinadores. Auto Parve é a marca de seminovos do Grupo Parve. Lá você encontra carros das principais montadoras e os melhores modelos. As melhores ofertas estão na Auto Parve. Liga aí no 4027-7755 ou manda um WhatsApp no 988025008. E para quem está pensando em comprar um carro 0 km com qualidade e confiança, lá na Toyolex Manaus você tem as melhores ofertas para todos os modelos da linha Toyota. Manda um oi no WhatsApp
98408-4349. Obrigado, Luiz. Obrigado mais uma vez, Pablo Medeiros. O QGCast está de portas abertas ao Grupo Revemar. Sempre estamos aqui. Quero agradecer também aos que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Sigam os nossos perfis nas redes sociais. Ative as notificações para ficar por dentro.